dificuldade de acesso ao emprego, ao trabalho, à renda. Então a primeira questão, a primeira consideração é mundo do trabalho, não mais mundo do emprego. E nós não devemos olhar para isso como uma derrota ou como algo associado a subdesenvolvimento ou a uma perspectiva de exclusão social. Ao contrário, nós não estamos falando de trabalho informal na lógica do trabalho ilegal. Nós estamos falando de trabalho autônomo, contributivo, portanto, estamos falando de trabalho associativo e estamos falando de empreendedorismo. Então, o conhecimento para essas atividades, o conhecimento como base para a construção dessas competências, que são a aplicação prática do conhecimento. A capacidade dos trabalhadores e também dos empresários, dos micro, pequenos e grandes empresários, de continuarem aprendendo. Então, a perspectiva nossa é que tanto trabalhadores como empresários precisam cada vez mais, no mundo de hoje, construir conhecimento. E essa construção de conhecimento não se dá apenas no processo escolar regular. A escola, nós tivemos ao longo da nossa história a perspectiva da escola como algo que permitiria às pessoas, ao final do processo escolar, lá no passado, o que nós pensávamos? De tal idade a tal idade você estuda, depois você trabalha, mais adiante você se aposenta e depois você morre. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você tem que continuar estudando permanentemente, seja estudando em mecanismos regulares, em cursos regulamentados, em escola regular, em escolas que ofereçam ações de educação profissional, seja em aprendizados diversos. Você aprende realizando, você aprende fazendo, você aprende no próprio ambiente de trabalho. Então a perspectiva nossa, uma organização que é dirigida pelos empresários do comércio, é de permitir, propiciar essa construção de conhecimento, tanto dos trabalhadores como dos próprios empresários. Queria passar para a professora Leia, socióloga, professora do Centro de Educação da Universidade Federal do Pará, né, como eu disse, abrindo o programa, coordenadora geral de qualificação do Ministério do Trabalho e Emprego, mas a senhora também foi consultora do programa Vento Norte, um programa de qualificação profissional da Escola Sindical Chico Mendes e Escola Sindical Amazônia da CUT. Então, como se dão, eu gostaria, a mesma questão agora do ponto de vista das políticas públicas, né, como se dão as relações entre educação e trabalho, quem são os sujeitos dessa relação? E qual o papel do Estado nessa relação também? Boa noite a todas e a todos, agradecendo também o convite. Em especial, uma boa noite para a minha equipe lá do Ministério do Trabalho, que constrói conosco esse Programa Nacional de Qualificação em que nós coordenamos. Bom, a relação educação e trabalho, nós precisamos considerar o contexto em que essa relação educação-trabalho acontece, né? Quer dizer, ela acontece num contexto histórico, político, social, cultural. E também as transformações em que esse contexto passa ou vive. Né? Então não é uma relação que não esteja num contexto, ela tem um contexto próprio. Então, essas relações se dão nesse sentido, quer dizer, o trabalho se entende como um princípio educativo. Aí a relação dessas duas áreas que são tão diversas, tão complexas, mas tem uma relação muito junta. E na perspectiva de que se tenha uma educação num processo de construção dos saberes que os trabalhadores, que as trabalhadoras trazem, né, que se tem, e também numa relação de humanização desse trabalho, dessa relação de educação. E quem seriam esses sujeitos sociais? A perspectiva que se trabalha a relação educação e trabalho é sempre numa da inclusão social. Quer dizer, você tem a perspectiva de incluir esses sujeitos sociais que estão fora, que estão excluídos socialmente, economicamente, que estão excluídos desse mundo do trabalho, não só do mercado, né, de emprego, de trabalho, mas de um mundo maior. Então, esses sujeitos são pessoas que agem, que intervêm, que constroem essas relações. Então, esses sujeitos seriam os excluídos. Nós teremos aí, pegando o corte de gênero, né, teremos as mulheres, os jovens, a população negra, a população indígena, quer dizer, uma gama de segmentos sociais que estão excluídos. E uma outra parte também que forma os sujeitos, que são os sujeitos sociais dessa relação trabalho e educação, são também aqueles que produzem, que participam dessa construção maior desse mundo em que está a educação e que está o trabalho. Ok, a primeira participação de hoje é da Ciseni de Goiás. Olá, Ciseni. Boa noite a todos.
Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. A educação e o trabalho são dois itens indispensáveis na vida do ser humano e indissociáveis. A escola e o trabalho devem valorizar as condições dos alunos. Gostaria que comentassem a afirmação correlacionando o trabalho e a educação, pois, na realidade, em muitos casos, não há respeito, não favorecem para que os alunos frequentem os dois. Boa noite e obrigada. Obrigada, Ciseni, pela sua participação no programa de hoje e também responde a um e-mail que você já havia mandado para a gente. Obrigada, Ciseni. Sebastião. Olha, eu sou goiano, sou migrante por necessidade de trabalho e também por condições políticas para São Paulo. Eu acho que a questão teria que ser melhor pensada. Eu acho que não tem de conciliar escola e trabalho até o fim da formação do ensino médio. Eu acho que uma coisa são os alunos que têm acesso até a 8ª série ou até o ensino médio conhecerem tudo do processo de trabalho. Alguns países fazem isso muito bem. A Suécia faz isso bem, a Finlândia faz bem, Cuba faz bem. Não é? As pessoas têm a oportunidade de conhecer os locais de trabalho para fazer sua opção profissional. E trabalhar sem trabalhar conhecendo o trabalho. Isso é uma coisa. Mas eu acho que essa pressão que as famílias pobres sofrem de complementar a renda, ela tem que acabar. Tem que ser garantido condições dos jovens fazerem uma boa formação escolar. Então, eu acho que está errado, inclusive quando o movimento social reivindica emprego para os jovens. Eu acho que não deve ser isso. Eu mesmo, enquanto sindicalista, muitas vezes escrevi texto defendendo isso. E denunciando, claro, porque tem bairros que a população jovem tem 90% de desemprego. Então é um desespero que esses jovens tenham emprego. Acho que o problema não é emprego, é ter renda. E ter condições de estudar. Claro, se pudesse conciliar as duas coisas, ótimo. Mas os países que avançaram e que têm patamares altos de educação e desenvolvimento, todos postergaram a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Agora, isso só vai atingir as classes populares, óbvio. Só as classes populares. Vão deixar de estudar para poder trabalhar. A crise da escola é uma crise da escola do povo. A escola da burguesia não está em crise. Os internatos na Suíça não estão em crise. Estão em crise por comportamento, por muita droga, por qualquer outra coisa, mas não é o problema da estrutura escolar. A estrutura escolar está em crise para a escola do povo. A outra coisa, na outra ponta, são os trabalhadores, são 70 milhões. Vou repetir, hein? 70 milhões de pessoas com mais de 19 anos de idade que não têm ensino médio. E qualquer emprego que você vai buscar numa metrópole hoje, numa cidade grande, pede 2º grau, ensino médio. E tem 52 milhões de pessoas que não têm 8ª série. Então também necessita hoje ter uma política para esses trabalhadores, para essa população trabalhadora que não teve escolaridade. E que hoje, na Sociedade do Conhecimento que fala o Orlando, eles não têm códigos, eles não têm a simbologia, eles não têm como se inserir nesse mundo se não tiveram complementação da sua formação. E não só concluir os estudos, como continuar, como dar continuidade, claro. E aí poder ter mobilidade social, né, professor? A Monique aqui do Rio de Janeiro já aguarda. Oi, Monique.